Tá bom. Oi. Som? Som. Oi. Oi, Brasil. Oi, Brasil. Dá para ouvir de boa? Não tá esquisito? Tá, né? Uns 2 minutos aí, fazer um favor. Esperar um pouquinho. Só uns 2 minutos. Tá bom. E aí você vai começar falando, né? Da mesa e tal. Ó, só para dar um tom. Acho que é importante você falar um pouco também, tá ligado? Vocês querem falar o rolê da mesa depois que eu falar? Depois dos 5, 8 minutos que eu falar? Tá. Porque eu acho importante você falar por que você trouxe essa invitação, essa mesa, a questão da mesa, entender? Não é de explicar para a gente, é fazer a grande, as pessoas precisam entender o porquê. Não é mesmo as mulheres que estarem falando nessa questão. Pessoal, tá todo mundo ouvindo bem? É meio esquisito onde está o microfone aqui. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Para todo mundo que é forte, que aguentou até esse horário, depois de 2 dias de seminário, né? Não é uma coisa fácil. O nome dessa mesa, por falta de nome melhor, é Pesquisa em Psicologia e Relações Raciais para Além da Usurpação. O meu nome é Camila Daniele dos Santos, mas como vocês podem notar aqui está como Camila Daniele, que é o que eu prefiro ser chamada. Eu sou recém-formada em Psicologia, aqui pela USP mesmo, e hoje eu tenho o prazer de apresentar 2 mulheres maravilhosas, que eu conheço faz pouquíssimo tempo, mas já sei que são muito maravilhosas. Que a primeira aqui que está do meu lado é a Dandara, e aqui do lado da Dandara é a Jennifer, e elas vão falar delas também depois, né, porque elas podem, né? Mas só para ter mais ou menos uma mínima noção do que a gente está tratando aqui, elas são do Fala Guerreira, que é um coletivo autônomo formado por mulheres residentes da periferia de São Paulo, que por meio da produção da revista Fala Guerreira, coloca suas vozes no mundo, e aqui eu vou usar as palavras delas. Problematizamos as opressões vividas, apontamos novas perspectivas, expressamos nossas dores e celebramos a luta, a memória e a vida de nós, mulheres da periferia. Somos latino-americanas, negras, indígenas, mestiças, mães solo, jovens, velhas, lésbicas, bissexuais, estudantes, trabalhadoras, alegres e rebeldes. A nossa potência está em ousar o impossível e o improvável junto a outras mulheres como nós. Elas vão falar melhor sobre isso, obviamente, mas só para a gente começar aqui. Bom, das muitas coisas que a gente pode falar quando a gente tematiza sobre relações raciais, das muitas milhões de coisas que seriam necessárias, das muitas milhões de coisas que seriam as mínimas coisas a serem tratadas, e nunca são tratadas, né? Eu acho que seria importante começar da gente tendo uma noção da nossa realidade, de onde nós estamos, né? Que no caso é o Brasil, que no caso é dentro da América Latina, nesse planeta maravilhoso que nós vivemos, que tem uma população que mais de 50% é considerada negra. E quando a gente fala isso, como a Ivani colocou mais cedo hoje, muito bem colocado, a gente está falando de um conceito que é utilizado pelo IBGE, que é então um conceito oficial que o governo e todas as pessoas do nosso país se utilizam, que é formado por uma população que se autodeclara, então eu digo que eu sou parda, eu digo que eu sou negra, e a partir disso a gente avalia que essa pessoa então está dentro da população que é considerada negra. Só isso já daria um outro seminário, né? Mas vamos em frente, vamos abrir vários pontos, depois a gente pode conversar melhor, porque de verdade essa minha fala, que eu pretendo que seja bem rápida, é para a gente começar a poder pensar sobre essas coisas e conversar melhor depois. Eu vou falar aqui um pouco mais sobre essas questões a partir do curso de psicologia, que é o que eu fiz. E quando a gente pensa na população brasileira, que tem a sua maior parte formada, então, por negros e negras, é difícil a gente não reparar que no curso de psicologia isso é pouco, se não tratado de forma alguma. Tem muitas dimensões e tem muitos atravessamentos isso.
eu vou elencar bem pouco e bem rápido só alguns pontos. Em primeiro lugar, que a gente, querendo ou não, a realidade ela se impõe. Mesmo que a gente tenha uma teoria muito forte, que fale outras coisas, mesmo que a gente tenha uma vontade de que não exista, o racismo existe, e eu acho que a gente não está aqui para problematizar se é que ele existe ou não. Isso é ponto pacífico, já foi o momento, não vamos falar sobre essa questão. O que a gente pode falar aqui é que o racismo existe, que essa realidade se impõe, mesmo que a gente não queira lidar com isso, e mesmo que as nossas teorias, de modo geral, ou sejam ativamente racistas, ou se omitam com relação a isso. Tem uma questão que é muito cara para a psicologia, que é a construção da subjetividade das pessoas. Isso é um ponto que eu gostaria de elencar aqui e deixar mais explícito, porque se você fala da construção da subjetividade de um ser humano, de um brasileiro, e você não faz o recorte racial, por exemplo, dentro dos vários recortes que você pode fazer, porque, de novo, né, nós estamos aqui entre, provavelmente, a grande maioria, ou 100% pessoas cis, pessoas que não têm dificuldade de mobilidade, enfim, dos vários recortes possíveis que você pode fazer, se você não faz o recorte racial, o que você está deixando implícito, ou explícito, na verdade, é que tanto faz se você é branco ou negro na hora da construção da sua subjetividade dentro da nossa realidade brasileira. Isso é mais uma forma de expressão do racismo na nossa formação, de modo geral. Isso causa um sofrimento que tem vários níveis. Então, uma coisa que até as meninas falaram, né, é importante você falar de onde que veio a ideia dessa mesa e tudo mais. No caso, não sei se todo mundo já reparou, mas eu sou uma mulher negra, e faz bastante tempo que eu sou uma mulher negra, 29 anos aproximadamente. Eu sempre tive eu tenho uma irmã mais nova, que é bem mais clara que eu, e da onde a gente veio, que é da periferia do interior. Ela era considerada branca, e eu sempre fui considerada negra. Então, eu nunca tive essa dificuldade para entender se eu era negra ou não, porque existia a minha irmã, que era branca. Que não é, né? Depois que ela foi para outros lugares, depois que a gente saiu da nossa casa, foi fazer universidade e tudo mais, a gente percebeu que ela também era preta. Mas, de qualquer forma, da onde vem essa ideia e de falar da formação também? Onde que isso se liga? Ser uma mulher negra dentro da graduação em psicologia, mais especificamente na Universidade de São Paulo, que também tem as suas especificidades, a Universidade de São Paulo não é igual a todas as outras universidades e vice-versa, isso me proporcionou um grande incômodo, que, na verdade, incômodo é um jeito bonito que a gente tem na academia de falar, que é um sofrimento miserável. A gente tem questões técnicas aqui. Desculpa, pessoal. Estou quase terminando, tá bom? Tá bom? Tá bom? Onde eu estava? Assim. Os incômodos, que, na verdade, é um grande sofrimento. O que acontece? Se você está dentro de uma instituição, no caso, de formação, que é uma graduação em psicologia, e o racismo não é colocado como um problema sério e estrutural da nossa realidade, o que acontece é, se você sofre pelo racismo nessa instituição, isso não é só invisibilizado, isso tem uma pressão muito grande para que não seja tematizado, na verdade. Porque, se isso não é considerado nenhum problema, como que você sofrer por isso vai ser uma temática? Isso não é uma temática. Tem uma coisa também que eu acho bastante irritante, que é esse senso comum de eu vim para a psicologia para me entender, e aí, quando a gente começa a debater sobre relações raciais, a pessoa já olha para mim, né? Por exemplo, não só para mim, né? Mas eu acredito que todas as mulheres negras que falam minimamente sobre isso, vem essa questão, né? Então você está falando sobre isso porque você quer se entender, né? Não quero me entender, não foi para isso que eu vim fazer psicologia, eu vim fazer porque eu tinha que escolher uma profissão, e foi essa profissão que eu escolhi, que eu achei que podia ser útil. Eu precisava trabalhar, eu era mecânica industrial antes, e queria fazer ensino superior. Foi isso que aconteceu, que apareceu. Mas, de qualquer forma, por que eu estou falando isso? Justamente para diferenciar que todos nós sofremos.
Todos nós, seres humanos, sofremos. A gente sofre porque não consegue escolher qual calça vai usar de manhã, a gente sofre porque perdeu um ente querido, a gente sofre por milhões de razões diferentes. Mas o que eu estou pondo aqui não é um sofrimento que vem de uma lógica neoliberal individualista. Eu estou falando aqui que é um problema que é estrutural e que não é à toa que se passa desse jeito. Não é à toa que estamos em 2017 e ainda temos esse problema. Estamos aqui nesse auditório, que é o maior auditório da psicologia, que tem, sei lá, a maior biblioteca sobre psicologia, talvez da América Latina, dentro da Universidade de São Paulo, que é a última, acho que é a última, talvez eu esteja sendo arrogante aqui de não conhecer todas, mas uma das últimas a aceitar o uso das cotas, por exemplo. Tudo isso para dizer que não é por um acaso, não é uma questão inconsciente apenas, né? Quem quiser acreditar que é isso aí também pode, isso é livre, mas assim, para além de questões particulares, de personalidade, pessoais, do inconsciente, do signo, do tipo sanguíneo da pessoa, a gente tem um projeto de nação, a gente tem documentos. E aí, para tentar ser breve, para a gente continuar, eu só queria lembrar, e também não quero fazer uma fala que fique citando um monte de autor, até porque eu não lembro muito do nome deles, mas eu só queria lembrar que, em 1911, por exemplo, teve um Congresso das Raças, em Londres, que o Brasil, até onde eu sei, foi o único país da América Latina com... E o representante do Brasil foi fazer o quê lá? Ele foi mostrar um projeto de 100 anos para que o Brasil não existisse mais pessoas negras. Eles tinham essa ideia, né, otimista, do ponto de vista deles, que a gente, tendo filhos entre nós todos, não ia ter preto mais. Isso seria o quê? 2011, né? Então, como a gente pode notar, esse plano não deu certo, no caso. As pessoas negras não desapareceram, aumentaram em número, na verdade. E tudo isso para colocar isso nesse marco de que o racismo não é uma coisa do passado. Para o racismo existir hoje, não existe só uma manutenção de leve. Todos os dias existem muitas pessoas fazendo um esforço ativo para poder manter isso, para poder manter esse rolê, toda essa questão do privilégio. Dentro dessa situação, por que a gente está falando aqui, então, de usurpação? A gente está falando de usurpação porque, dentro dessas relações de poder, que a gente talvez não conheça de muitas formas e muitas instituições, mas eu acredito que todo mundo aqui perceba que nós não somos iguais e não temos a mesma questão, não temos a mesma possibilidade de poder. O que a academia faz? Por mais que tenham algumas pessoas de bom coração e que se preocupam bastante com a ética, e eu gosto de pensar que eu sou uma pessoa que me preocupo com isso também, mas, historicamente, o que a gente tem é uma posição de hegemonia, de dominação. Então, você vai falar sobre pessoas e você vai tratar isso do mesmo jeito que se você estivesse conhecendo um tijolo. Você chega, você vê, você mexe, você usa, você vai embora. Historicamente, a psicologia se aproveita dos saberes tradicionais, se aproveita dos saberes das pessoas comuns. E se você vai escrever e você usa uma frase que você viu num livro do Foucault e você não cita o Foucault, isso é plágio. As pessoas vão cair matando em cima de você. Mas, se você coloca lá no seu trabalho a frase que a sua vizinha, Dona Mariazinha, ou então aquela mulher quilombola que você fez durante a pesquisa falou e você não fala que é dela, tudo bem, passa em brancas nuvens, né? Que não é à toa que são brancas nuvens também, né? Ninguém gosta que as coisas passem em pretas nuvens. Mas, tudo isso para dizer que, então, a gente tem que lidar, não só a academia, mas todos nós temos que lidar com o fato de a academia ela tem um lugar de legitimação. Faz muita diferença. Se você chega num lugar e você é um doutor em alguma coisa. A academia ela produz a legitimidade dela, que também, enfim, é uma manutenção muito longa. Isso posto, para além de pensar só nas coisas pessimistas e mostrar que o buraco sempre é mais embaixo e as coisas são muito difíceis, então, para que a gente está aqui, né? Para que a gente está aqui nesse horário e vai tomar chuva daqui a pouco e está deixando de fazer qualquer outra coisa da nossa vida? Eu vi uma vez uma fala do professor Kabengele Munanga, e ele disse que, mais ou menos assim, tá? Vou parafrasear também, porque foi uma fala que eu vi e tocou meu coração, e eu não vou ter a citação. Mas ele disse que, enquanto os leões não tiverem historiadores, a história da caça será contada pelos humanos.
E eu acho que é isso que me motivou a chamar as meninas para a gente poder falar sobre isso. É importante a gente cavar espaços, é importante a gente ocupar espaços. E ocupar espaços de uma forma que seja contra a dominação. Então, falei um monte, porque eu também me empolgo, mas, de qualquer forma, para que tudo isso? Porque é importante que a gente fale. É importante que a gente se coloque. É importante que a gente não deixe que as coisas continuem passando em brancas nuvens. É importante que, quando a gente vá ler Freud no primeiro semestre, a gente se pergunte de onde que esse homem está falando. Quem que é esse homem? Que pessoa que ele está falando? Por que todas as coisas que eu vejo aqui não parecem com a minha prima, não parecem comigo, não parecem com a minha mãe? Por que essa construção? Exatamente esse tipo de coisa. Eu acho que tem muitas outras coisas que a gente pode conversar, mas só para deixar as meninas também poderem falar e a gente discutir depois, esses são os primeiros pontos que eu gostaria de elencar. Obrigada. Oi, gente, eu sou Dandara com T, Gomes caiu, né, porque sobrenome Gomes é um sobrenome de escravocratas, enfim, então eu tirei o sobrenome. E agora é com T, que vem mais relacionado aos nossos ancestrais, né, África do Sul. Eu vou passar para a Jennifer, porque ela que vai começar, e aí, no decorrer, a gente vai passando o microfone uma para a outra, porque, pelo menos para mim, assim, eu não gosto muito desse formato, nós aqui, vocês aí, enfim, mas, infelizmente, são coisas da instituição, né? Mas eu vou passar para a Mana aqui, e nós vamos ficar nesse debate-bola aqui. Bate-bola. Salve, boa tarde. Meu nome é Jennifer. Enfim, acho que eu vou me apresentando ao longo da minha fala. Mas, antes de começar com uma fala mais direta, enfim, eu queria recitar um trecho de uma música que acho que muitos de vocês já devem conhecer, mas que, para mim, simbolicamente, tem uma força muito grande, né? A gente estou falando um pouco dos referenciais que me construíram e construíram muitas pessoas que se parecem comigo e que, em algum momento, a nossa trajetória se encontra, que é o começo da música Negro Drama, do Racionais MCs. Negro Drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama. Negro Drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Negro Drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela ali, longe, meio ofuscada. Sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirenes, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meio à zorra e covardia. Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando o que você tem a ver com isso. Você deve estar pensando o que você tem a ver com isso. Bom, não vou nem comentar, né? Porque sou fã, aí já fica difícil, mas eu acho que, enfim, é uma letra muito potente, do maior grupo de rap nacional do Brasil, né? Racionais MCs. E aí eu acho que é muito, muito contundente na letra quando traz essa questão, enfim, né? Eu acho que de se colocar no mundo como uma pessoa preta falando em primeira pessoa, né? Então eu acho que a nossa fala hoje ela vem um pouco desse lugar, que é de mulheres negras falando em primeira pessoa. Por quê? Enfim, eu já estudei em alguns lugares, mas eu nunca me formei em nada dentro da academia, né? Então, eu fiz ciências sociais, relações internacionais, jornalismo, artes visuais, pedagogia. Bom, dos que eu lembro é esses. Tem outros, já passou.
e eu nunca não consegui concluir nenhuma das minhas formações. Enfim, não preciso nem falar, ou preciso dizer que o racismo tem muito a ver com isso, de forma direta e indireta, né? De como o racismo me subjugava e permitia que eu não desse continuidade mesmo, ou como isso se apresentava de forma muito direta e determinante, e de como eu precisaria criar forças para lidar com isso, e, para além disso, de outras questões, que é a vida material também, né? Que, enfim, quando você tem uma história como a nossa, como a minha, né? De pessoa negra, e eu sou moradora de periferia, e, enfim, meus pais não foram para a universidade, várias coisas, muitas coisas viram impeditivo, né? Mas, enfim, não vou nem falar muito dessa parte. Na verdade, eu queria dizer que, embora eu não tenha me formado academicamente, eu acho que eu fui me formando em vários outros espaços que eu fui construindo por aí, né? E começando com a Letra dos Racionais, que eu acho muito emblemática, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela traz uma realidade que é uma realidade que eu estou falando do negro, mas, quando a gente vai falar do negro, a gente sempre vai falar dessa ideia de quem é o negro. É o homem negro, né? Onde está a mulher nesse tipo de fala ou nesse tipo de música? Eu acho que a mulher negra ela acaba se diluindo muito, né? E isso é praxe. Acho que no movimento negro, por várias vezes foram assim. E, enfim, as mulheres negras hoje elas estão aí pautando o seu próprio discurso, porque, enquanto mulheres negras, também temos as nossas questões específicas, né? E aí eu venho falando um pouco desse meu lugar de falante de si. Uma coisa que eu fui aprendendo, né? Eu faço parte de um coletivo de mulheres, eu, Dandara e outras 15 manas, fazemos parte de um coletivo de mulheres da periferia de São Paulo, chamado Fala Guerreira. E a gente se organizou um pouco nessa perspectiva de pensar os nossos problemas, né? Os problemas que a gente enfrenta. E acho que nesse bolo aí, nesse bololô, a gente acabou se deparando com questões de raça, classe, gênero e território, né? Eu acho que vale falar da importância do território para a gente. E a gente se juntou porque a gente fazia... Enfim, algumas de nós já éramos amigas, outras participavam do movimento cultural. Enfim, a gente foi se encontrando por vários caminhos. Eu acho que a primeira vez que a gente se juntou foi em 2011, que aconteceu um episódio de machismo num sarau, e a gente se juntou para fazer um enfrentamento a esse machismo que já vinha acontecendo há muito tempo, mas um dia aconteceu e a gente resolveu reagir. E, se a gente for pensar em 2011... acho que o feminismo, para nós, pelo menos, não tinha chegado de forma tão contundente ainda, né? A gente nem se reconhecia enquanto feministas, pensando que somos mulheres negras e que estamos num território periférico. Para a gente, as feministas eram aquelas que escreviam livros e que, enfim, tinham vivido na França ou em outros lugares, eram algo muito distante da gente. Então, embora alguma coisa no feminismo nos chamasse a atenção, a gente não conseguia se reconhecer de fato, né? E acho que desde 2011 a gente foi tecendo caminhos e a gente chegou nessa construção do Fala Guerreira. E por que eu vim falar do coletivo, né? Porque eu acho que a ideia da gente se juntar, eu acho que parte de uma necessidade da criação de um espaço próprio. Por quê? Porque muitos espaços a gente não... em muitos espaços, a nossa fala, o nosso jeito, a nossa construção, ela não é legitimada. Então, eu acho que, mais do que uma necessidade de enfrentamento e de luta, enfim, eu acho que tem uma necessidade de construir um espaço onde algo que cada uma de nós pensa, fala, como a gente age, a roupa que a gente usa, enfim, o nosso jeito de falar, ele cabe, né? Eu poderia falar várias outras coisas sobre a construção do Fala Guerreira, mas eu acho que, em função do tema da mesa,
eu acho que a gente construiu um território autônomo de muita confiança, onde a gente pode existir como a gente é, né? E aí, nesse sentido, eu acho que é interessante dizer que muito da nossa história de mulheres negras e de periferia, ela está relacionado a diversos estereótipos, né? Principalmente quando a gente faz essa junção. Mulher negra e mulher pobre, o que você pensa, né? Como foi nossa construção? Vamos pensar, né? Enfim, eu imagino que muitos de nós passamos por esse processo da geração de televisão. Enfim, eu não nasci na geração da internet, eu nasci na geração da televisão. Eu imagino que muitos de nós vivemos essa formação, né, televisiva. E aí eu acho que tem uma questão muito forte, que é, na televisão, nós, mulheres negras e pobres, ou só mulheres negras, enfim, a gente é vista como, né, os estereótipos que nos colocam. Então, ou a gente é aquela mulher barraqueira, que está ali, que faz escândalo, que chora, que grita, etc. Ou nós somos as mulheres subalternas, né, que sabemos que muitas das nossas realmente ocupam essas posições de trabalho, mas não é só uma relação de trabalho neutra, né? É uma relação de trabalho onde a subalternidade ela está presente, né? Quando você abaixa a cabeça, enfim, uma relação mesmo serviçal, que é, enfim, as nossas empregadas domésticas e como elas vão aparecendo nas TVs e nas novelas e nos programas e etc. Eu acho que tem uma outra marca muito forte da nossa questão racial versus a questão de gênero e classe, que é a questão de que nós, mulheres negras e pobres, somos ignorantes, né? Sem estudo, não sabe falar direito, cuidado que ela pode ser enganada por qualquer pessoa, ingênua, né? Eu acho que a gente vai acumulando todos esses estigmas, enfim, que a gente é formado por esse imaginário mesmo. E eu acho que o espaço do Fala Guerreira, que a gente vem construindo há 2 anos, desde 2015, na verdade, é um dos primeiros espaços onde a gente conseguiu se enxergar de outras formas, porque esses estereótipos eles não só nos formam, mas eles também se introjetam dentro da gente, né? Eu não olho só para o outro dessa forma, eu também olho para mim assim, né? Então, se eu não quero ser ignorante, se eu não quero ser a barraqueira, se eu não quero ser a subalterna, logo eu não me encaixo no estereótipo da mulher negra, né? Quem eu sou, então, logo a minha fala passa a destoar e também a não caber em nenhum outro lugar, né? Essa ideia de ousar ousar o impossível e sonhar o improvável, que a gente tem tentado construir, para nós também é algo extremamente novo, porque poucas de nós podemos vivenciar isso publicamente, né? Ou dentro das nossas famílias. Eu acho que e esse espaço que a gente veio construindo dentro do Fala Guerreira nos permite falar a partir de um outro lugar, que é o lugar onde eu não sou mais objeto, né? Que é o lugar onde eu sou falante, né? Onde eu sou protagonista da minha própria história, e é um lugar também de reconhecimento quando a gente passa a trocar umas com as outras, né? E aí, eu acho que o mais incrível de tudo isso é que todos os outros espaços pelos quais eu tinha que passar para ser alguém, para mim, já não fazem nenhum sentido mais, porque não é mais ninguém que nos legitima. Eu não preciso do externo para me legitimar, né, para me reconhecer. Eu tenho um grupo que valida o que eu penso, valida como eu ajo, valida, enfim, que impulsiona os meus sonhos e que me permite alcançar lugares que eu jamais poderia alcançar se eu talvez não estivesse dentro de um espaço favorável, um espaço que foi construído por nós mesmas, assim. É muito doido, não sei nem se eu estou conseguindo externalizar o quanto que essa construção é importante, né? Mas eu acho que é isso. A gente se constrói pensando que a gente precisa de espaços de pensando
que os espaços externos vão nos legitimar, né? E, na verdade, os espaços externos só vão nos tolir, só vão nos enquadrar, só vão, enfim, vão fazer uma série de coisas, até porque o racismo está aí justamente para isso, né? Então, a gente está aí nessa maré meio contracorrente. E deixa eu ver o que mais que eu ia falar para começar. Porque estamos só começando. E aí eu acho que, em função do que a Camila trouxe, né, eu acho que é para pensar psicologia e racismo, e, enfim, a Camila falou bastante sobre qual o direito à subjetividade que nós, população preta, mas, sobretudo, nós, mulheres, temos, né? Eu fico pensando nisso, porque há 10 anos atrás eu estava, enfim, estava nesse processo de sair da universidade, e uma amiga minha, negra como eu, que estudava comigo, e ela falou: a gente não tem tempo para ficar sofrendo, não, gata. Bola para frente e tal. A gente não tem direito à subjetividade. Você vai chegar para sua mãe e você vai falar: ai, mãe, estou em crise. Imagina, né? E isso, sei lá, 10 anos atrás, eu acho que, enfim, é um recorte. A gente está em outro tempo, e acho que a gente precisa se colocar dentro do tempo que a gente vive hoje, né? E aí eu fico pensando, qual é o direito que a gente tem, de fato, a nossa subjetividade, né? Muitas de nós, mulheres negras, nós somos formadas, para além desses estereótipos da mídia, com essa ideia de inferiorização. Então, em muitos espaços que a gente vai, por mais que a gente saiba que a gente, enfim, por mais que na escola, às vezes, diz: você é inteligente, você é isso. Quando você chega em outros espaços que você precisa conviver com outras pessoas, e essas pessoas não são como você é, ou seja, essas pessoas são brancas, de outra classe social, enfim, estudaram em outras escolas, falam vários idiomas, né? A gente tem um processo muito forte de inferiorização, e que, muitas das vezes, você não encontra espaço para falar disso, porque é o quê? Vitimismo, mimimi, etc. e tal. E, enfim, acho que esse é um recorte novo dessa nova geração, que coloca a cara para bater, mesmo dentro das universidades, mas eu jamais teria coragem de desabafar sobre esse assunto com um amigo branco da minha sala. Nunca. Nunca, nunca, nunca. E aí a gente vai carregando esse processo de nossa trajetória de inferiorização, mesmo quando a gente sabe que a gente é boa, mas isso também é impactada pelo ambiente que que é colocado à nossa volta. A gente é formado com essa ideia de que somos fortes, então, assim, a gente tem que aguentar, né? Quando essa minha amiga vira para mim e fala: você vai falar que você está em crise, porque, no fundo, a mulher negra ela foi criada para ser forte, né? E aí acho que a Dandara vai falar um pouco sobre saúde das mulheres negras. Não precisa nem dizer o quanto ser forte, o que significa isso na fila de um hospital, o que significa isso para parir, o que significa isso quando você tem um filho assassinado pela polícia, né? Enfim, várias questões. E eu acho que tem uma outra coisa que parece boa, mas que também é muito cruel, e aí eu estou me colocando um pouco nesse lugar, que é: qual é o lugar de direito ao erro que nós, mulheres negras, temos? Porque a nossa margem de direito ao erro, gente, ela é praticamente inexistente. A gente não pode errar. A gente é aquela que não pode errar de jeito nenhum. Então, isso se torna uma prisão tão gigantesca, porque, assim, é isso, você tem que provar para si mesmo e para todos que estão à sua volta, e para os seus professores e para todo mundo, de que você é boa e de que você vai fazer o melhor. Mas fazer o melhor é quase sempre fazer o impossível, né? E, principalmente, pensando num contexto racial e de classe, quando muitas mulheres negras têm filho, quando muitas mulheres negras trabalham o dia inteiro para poder, enfim, estudar na universidade à noite, e tem que fazer as coisas de madrugada, etc. e tal. Então, eu não estou dizendo que sentir-se assim
não possa ser um Estado de pessoas brancas, de pessoas indígenas, etc. Eu estou colocando a carga racial que está imbuída nesse contexto todo, do quanto ser bom e ser o melhor é praticamente... enfim, é um lugar de muita dor, né? É um lugar de muita dor, porque a gente não tem direito ao erro, né? E aí eu fico pensando nisso, né? Sobretudo porque a gente está falando de psicologia. Quando eu chego... Primeiro, porque culturalmente a gente não foi formada nessa ideia de podemos ir no psicólogo. Psicologia ainda é muito cara. Mas há 10 anos atrás assim, era uma coisa assim, só vai no psicólogo quem está perturbado. Então, a gente já tinha um pouco desse preconceito, né? Porque, na nossa origem, a pessoa só ia para o psicólogo, e acho que tinha até uma confusão entre psicólogo e psiquiatra. Achava que era meio parecido mesmo. Ah, não, isso aí é coisa de louco, não sei o quê. Acho que isso veio mudando, claro, mas eu acho que o acesso à psicologia ainda é muito caro, né? Se você for pensar, toda semana você vai lá fazer uma análise, etc. e tal. Até porque isso também não é só ir e pagar o psicólogo, é o tempo de ir até lá, né? Que eu acho que também é uma questão, porque a maioria dos consultórios estão em outras partes da cidade, né? Mas, além disso, é criar um tempo para si, uma ideia de que eu sou alguém que merece ser cuidado e de que eu preciso me elaborar e me entender. Quando, na verdade, o tempo inteiro que nós, mulheres negras, estamos fazendo é entendendo o outro e ajudando o outro a ser alguém, né? E aí, quando você senta frente a frente com um psicólogo e você vai trazer um pouco disso que eu falei, né? Um pouco dessas questões todas, imagina, você é atendido por um psicólogo branco. Tudo bem, gente, acho que a questão não é só essa, né? Mas eu acho que a questão é qual é o preparo que, efetivamente, o curso de vocês, e acho que a gente está aqui para isso, tem dado para atender essa população, que é a maior população, né, do Brasil, e acho que não tem agora o número da população negra na cidade de São Paulo, mas, se a gente for pensar, qual é, de fato, o preparo que nós temos para lidar com isso, né? Se, quando a gente vai no psicólogo, a gente diz, né, ou a gente pode levá-lo a entender que aquela é uma questão racial, e aí o cara vai falar que Freud é alguma coisa, entendeu? Tudo bem, gente. Freud, nada contra. Nem conheço muito, para ser sincera. Então, estou citando só para fazer uma média. Mas acho que é esse lugar. Assim, qual é o preparo que alguém tem para receber uma pessoa negra que vai, enfim, que está ali, precisa de uma escuta e vai abrir parte da sua história, né? Qual é o grau de empatia, na real, né? E como a gente vai lidar com essas questões? Porque, se a gente, de novo, for tapar os olhos e dizer que isso não existe, aí eu fico pensando o que a gente está fazendo na cadeira da universidade, né? Eu fico pensando nisso. Assim, por mais que eu tenha um pouco negado esse espaço e construído outras trajetórias, eu sei que, para muitas pessoas, esse é um espaço importante e acho que, sim, é um espaço que deve ser reconhecido e que devemos, sim, ir ocupar esses espaços. Mas é isso. Se a gente ainda estiver muito no nosso umbiguismo e não olhando o que é o nosso mundo hoje e pensando o que vai ser a nossa sociedade daqui a 10 anos, enfim, aí eu deixo para vocês responderem, porque vocês que são psicólogas, eu sou poeta, eu estou suave. Bom, gente, eu já me apresentei um pouquinho, mas agora eu vou começar a falar, né? Eu costumo dizer que falar não, né? Vou começar metendo louco, porque é assim mesmo que o povo preto tem que fazer, tem que meter o louco. Para começar, eu vou pedir licença para todas as minhas ancestrais, para as mulheres que vieram antes de mim, mulheres negras, as minhas irmãs indígenas, todas aquelas mulheres que morreram para que nós estivéssemos aqui trocando essa ideia e, enfim, resistindo
a várias coisas. Peço licença também para os meus orixás, meus ancestrais. Bom, eu vou começar também com um trecho da música do Racionais MCs, que realmente é um grupo de extrema importância na periferia da Zona Sul, Capão Redondo, Jardim Ângela, Jardim São Luís, Campo Limpo, na década de 90. E é um grupo, mesmo sendo um grupo de homens negros, é um grupo de referência, né? Porque eles são negros e eles estão trabalhando e estão colocando questões que perpassam os corpos deles, como homens negros e de mulheres negras e de pessoas da periferia. Bom, um homem na estrada recomeça sua vida, sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais. Pois sua infância não foi um mar de rosas, não. Na FEBEM, lembranças dolorosas, então. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Muitos morreram, sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, que não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinha como atração um bar, um candomblé para se tomar a bênção. Esse é um pouco da história que por mim será contada. Um homem na estrada. Bom, eu li esse trecho dessa música porque eu vou começar com a minha trajetória de existência como mulher preta, periférica, sapatão, moradora da Jardim Ângela, Zona Sul, um dos bairros mais violentos do mundo, pela mídia, né? Nos meados de 90, 80, enfim. Bom, o povo fala o que quer, né? Mas vamos lá. Eu começo a minha trajetória como mulher negra, né? Como mulher negra apenas, né? E moradora da região do Jardim Ângela. Eu, aos 18 anos de idade, aos 14 anos de idade, eu saio de casa, né? Antes disso, eu sou filha de Bernardina dos Santos Luís, Diogo Vieira da Silva. Ambos não conseguem terminar os estudos. Fundamental incompleto, né? 4ª série. Eu acho que não chegaram nem à 3ª série. Minha mãe doméstica, meu pai mestre de obras, pintor, né? E tenho uma irmã, Viviane. E aí eu saio de casa com 14 anos, né? Fui tentar a vida e daí, enfim, a vida começa a me levar para vários caminhos, né? E aí eu não consigo entender, mesmo sendo mulher negra, eu não consigo entender questões de gênero, raça e classe. E agora essa outra questão que nós estamos levantando, que a galera da periferia está levantando, é a questão do território. Quanto o território ele faz parte da nossa construção. E aí, aos 18 anos de idade, eu entro no sistema carcerário, fico presa, porque todo mundo sabe que o racismo ele é um projeto estrutural, ele é um projeto infundante. Não tem como você discutir psicologia, não tem como você discutir saúde, moradia, educação, sem você discutir o racismo. O racismo é uma questão estrutural, é uma questão infundante. Então, por artimanhas, armadilhas do sistema, eu caio no sistema carcerário. E lá eu me reconheço mais ainda como mulher negra
né, periférica e sendo violada pelo sistema, né? E quando eu caio lá no sistema, eu vejo que tem outras irmãs, né? Outras irmãs negras lá, entendeu? Também sendo violadas pelo sistema. E aí eu fico 1 ano e 1 ano e 3 meses lá, nem chegou a completar 3 meses, mas aí eu consigo me entender mais ainda enquanto mulher negra, né, e entendendo as minhas irmãs que estão lá. Saio do sistema sem que eu tivesse algum tipo de esperança. Um belo dia, cantou a liberdade. Eu saio do sistema e vou para esse outro sistema que é a rua, né, que também é foda, né? Porque enquanto temos irmãs nossas presas lá, nós também estamos presos aqui, né, na rua. Porque aí você sai do sistema, você fica incapacitada de entrar no mercado de trabalho, você não consegue terminar os seus estudos, você se vê barrada em várias situações. E aí, mais uma vez, eu entendo que o problema do Brasil é a questão do racismo. E volto a falar, não adianta a gente discutir psicologia, qualquer outro tipo de questões, sem a gente fazer um recorte de gênero, raça, classe e território. E entender o que é o racismo estrutural, entender o que é o racismo infundante, né, estruturante. Então, eu saio desse sistema e aí começa mais uma outra trajetória. Novamente, de me entender, né, de me perceber como mulher preta, e aí me percebendo na questão de gênero, sexualidade, como mulher negra e sapatão, né, e aí também é mais um empecilho nesse sistema, entendeu? Que vai fechando as portas para mim, em todo lugar que eu vou, vai fechando as portas, né? Consegui terminar o ensino médio com muito custo, comprando diploma. Enfim, não tenho restrição nenhuma de falar isso, porque o povo preto, para ele tentar vencer na vida, ele precisa pular vários buracos, infelizmente, porque se ele não pular o buraco, ele cai e lá mesmo ele fica. Então, e até hoje não consegui ingressar numa universidade pública ou privada, enfim, porque eu também tenho um certo receio também dessas universidades, tenho um certo receio da universidade, dessa área acadêmica. Eu costumo dizer que eu sou formada pela vida mesmo, né? A vida me formou. E aí, enfim, vou caminhando, vou tentando me entender em várias questões. De novo, caio no sistema. Enfim, me relacionei com um rapaz, e o rapaz negro também, tentando se entender, né, porque tem uma questão de gênero aí que é uma questão bem complicada, né, feminino, masculino, enfim. E aí, novamente, eu caio no sistema, e lá eu fico 7 anos. E nesses 7 anos que eu fiquei, eu pude perceber, entender, e mais do que perceber e entender, eu pude compreender, porque, às vezes, a gente confunde compreensão com entendimento. Que, novamente, vou falar e eu vou ser insistente, os impactos do racismo. Nesses 7 anos, eu pude ver várias coisas, enfim, questões da psicologia mesmo, mulheres negras que nem precisavam tomar remédios e simplesmente o psicólogo chegava e já enfiava um remédio, sem entender qual era o real questionamento, né? Porque a questão da saúde da população negra, ela é
a saúde a questão da saúde da população negra e da saúde mundial é um direito, mas a saúde da população negra é diferente, porque ela carrega um contexto histórico. E isso muitas pessoas não conseguem compreender. Então, aí eu saio desse sistema, compreendendo várias coisas, e saio para a rua mais forte, né? Me entendendo agora como militante, né? Das questões do sistema carcerário feminino, né? A gente sabe que a população que mais se prende nesse Brasil mulheres, né? E aí eu sou militante dessa questão, enfim. E aí eu queria sem ter que entrar dentro da academia, eu comecei a fazer pesquisas próprias, né? Tentar compreender um pouco do que era essa coisa de algumas questões, né, que estão relacionadas a nós, corpo negro, né? E aí, dentro dessa questão da psicologia em especial, né, eu fui por conta própria fazer uma pesquisa dentro do CAPS, fiquei 2 anos fazendo uma pesquisa, e eu achei assim, na verdade, não foi surpresa para mim, mas é surpresa e não surpresa, né? Como as mulheres, agora falando em questão de gênero, as mulheres estão condicionadas a essas questões específicas, né? Muitas mulheres dentro do CAPS, né, de álcool e drogas, muitas mulheres sofrendo violação de direitos pelos homens, né, pelos maridos, enfim, violação de direitos por todos os lados, né? E aí eu quis entender mais um pouco, né? E aí eu fiquei 2 anos no CAPS, né, tentando compreender, conversando com algumas mulheres, né? E aí é impressionante como a Jennifer falou, que os profissionais da psicologia não estão capacitados para tentar compreender e articular essas questões da população negra. Porque tudo é remédio, remédio. Se não é remédio, é internação. Entendeu? Então, muito complicado, assim. E, além disso, paralelo a essa pesquisa, eu quis entender também como essas relações da psiquiatria branca se era a mesma coisa lá no continente da África, por exemplo. Aí eu fui, pesquisei algumas coisas na África e achei lá uma cidade chamada, de um povo muito solícito, que ainda nem foram civilizados, ainda estão vivendo lá bem afastado, né, da África do Norte, um povo chamado Dogon. Eles tratam a questão da psiquiatria, né, do povo negro através da espiritualidade, através da ancestralidade. E aí eu quis entender um pouco da psicologia negra da África e essa psicologia, né, ocidental, né, que é muito confusa, sabe? É muito ruim, é tudo remédio, sabe? Não tem uma compreensão, não tem um entendimento. E aí eu consegui descobrir coisas interessantes, assim. Deixa eu ver aqui, gente. É que eu estou um pouco nervosa, gente, mas vamos lá. Eu não costumo falar nesse... a minha trajetória de fala é mais em ciclo, eu gosto de... Essa coisa desses muros assim, da universidade me deixa um pouco oprimida. Mas vamos lá. Me ajuda aí, gente. Acho que eu perdi o fio da meada aqui. Você quer fazer uma mediação e a gente continua ou a gente continua falando?
Gente, é que eu quero falar de você, Dandara, mas eu não sei se eu vou fazer isso, porque eu sou muito sua fã. O comparativo até chegar na Sansa Croma e no espetáculo. Então, essa pesquisa ela se deu através de um grupo de artistas, né, de artistas negros, que trabalham com a questão com questões raciais, né, de questões do território. E aí a gente queria falar sobre loucura, mas não só essa loucura do Ocidente. A gente queria falar também da loucura, né, dos países da África. E aí a gente chegou, através de uma pesquisadora muito conceituada, inclusive ela é daqui da USP, talvez vocês conheçam ela, é a Denise Dias Barros. A gente recebeu uma orientação dela, né, que ela ficou muito tempo na África, né, com essa civilização, com esse povo, né, povo Dogon. E aí ela explicou um pouco para nós do que era essa psicologia africana, né? Que lá eles não tratavam, enfim, com remédios, né? Lá era uma questão mais espiritual, lá era uma questão mais do entendimento do que é ser negro, né? Das questões que acarretam lá atrás, né, como eu falei, do contexto histórico, né, que vem nas costas, enfim. E através disso, desses dados, dessa pesquisa, a gente construiu um espetáculo de dança, aonde a gente falava sobre a questão da psicologia, da psiquiatria ocidental, branca, e a questão da psicologia africana. E aí a gente foi muito alvo de críticas, né, porque todo mundo fala que Freud, né? Freud, né? Todo mundo fala que Freud é o pai da psicologia, né? A gente sofreu muitas críticas, né, sobre isso, a gente chegou a ouvir que tipo de psicologia que era essa desse povo Dogon que ninguém conhecia, que era uma coisa mais de bruxaria, que não tinha nada a ver, né? Mas se a gente for pensar numa época histórica aí, né, os nossos ancestrais realmente eles tratavam as nossas questões, né, mentais, né, psicológicas e físicas numa coisa mais ancestral mesmo, né, numa coisa com ervas, né? Enfim. E aí a gente sofreu muitas críticas. 5 minutos. A gente sofreu muitas críticas, né, através desse espetáculo, mas a gente levou para frente, assim. Tá. Então, e aí desse tempo que eu fiquei na prisão, eu estou desenvolvendo uma pesquisa, né, porque eu quero entender mais como se dá essa questão da psicologia e da psiquiatria dentro das prisões. Porque vocês, como psicólogos, vocês têm uma função muito importante dentro das instituições. Porque se vocês pegam qualquer tipo de caso, e vocês têm responsabilidade em cima desse caso. Precisa, não sei, precisa entender melhor, compreender melhor, não nos tratar como a gente fosse qualquer coisa. Enfim, não sei, gente, eu estou pensando aqui. É porque eu queria falar várias coisas para vocês, mas que está fugindo e está vindo outras coisas também. Não sei se é importante eu falar as coisas que eu estou pensando aqui também. Mas a Jennifer falou um pouco do Fala Guerreira, né? E eu acho que é importante também eu dizer como que se deu essa minha trajetória, a minha chegada na coletiva, né?
Eu sou uma pessoa que eu sou muito andarilha, né? A partir do momento a partir do contexto dessas experiências que eu tive, né? Como gênero, raça e classe e território, eu comecei a mais do que nunca a pertencer a este território que faz parte de mim e eu faço parte dele. E aí, eu vi na internet alguma coisa sobre que o Fala Guerreira ia começar um curso de comunicação popular e tal. E aí eu fui até lá, e aí começamos o curso. Começamos com quase 30 mulheres, né? E dessas 30 mulheres, eu fui uma das que fiquei, né? E o que eu posso dizer do Fala Guerreira, gente, que é uma coletiva, um grupo que me abriu espaço para eu dizer o que eu quero falar. Se eu quiser meter o louco, eu posso meter o louco. Se eu quiser arrancar roupa, eu posso arrancar roupa. Eu tenho um espaço de fala dentro deste coletivo, né? Eu praticamente eu tenho me formado em muitas coisas dentro desta coletiva, né? Eu tenho conhecido pessoas maravilhosas dentro dessa coletiva. Recentemente a gente teve uma visita bafo de lá de Bolívia, Julieta Paredes, né, que esteve com a gente. As meninas fizeram a mediação aí, a Lívia e a Camila, né? E aí a Fala Guerreira entrou nessa articulação aí. E aí eu só tenho a agradecer assim a essas mulheres, né? O quanto a força das mulheres tem sido uma potência, assim, em alguns ou quase todos os lugares que eu estou frequentando, assim. E aí a gente já está na 5ª revista, né? A Fala Guerreira é uma coletiva que produz revistas a partir dos questionamentos que a gente traz ali no território, né? E a gente tem uma questão que é super importante, que é sobre a linguagem popular, né? Que a gente preza muito essa coisa da linguagem popular com as mulheres, a gente não tem muito essa coisa da academia, essa linguagem muito difícil e tal. E eu acho que só tem agregado assim muitas mulheres daquele território ali. Eu acho que eu penso que concordo com a Jennifer quando ela fala dessa geração de mulheres que está vindo aí, né? Está trazendo muita coisa interessante, muita coisa importante, né? De resistência, de firmeza, de firmar o nosso lugar de fala, de firmar, de dizer que nós pertencemos àquele espaço, sim. Enfim, eu não sei, já deu 5 minutos, eu acho que a gente pode ir trocando mais ideias, assim. É que eu gosto de conversar, de interação, assim. Eu não gosto só de falar, eu gosto de ouvir as pessoas falando também. Só vou falar uma coisa, 30 segundos, eu juro, antes de passar a palavra, aproveitando que eu estou aqui na mesa, a gente pode fazer isso, pegar o microfone. Eu acho que, não só eu, mas as meninas também, a gente prefere falar de nós, mulheres negras, né? Mas, quando a gente fala relações raciais, só queria lembrar, deixar esse lembrete, já que está gravando também, que relações raciais são todas as relações. Todas as relações são raciais, porque todas as pessoas têm raça. Não existe raça biológica, mas, como também o Kabengele uma vez falou, eu achei muito bom, a raça, como estrutura biológica, morreu, mas ela deixou o filho dela, o racismo, que está muito bem, vai estar muito vivo, obrigada. Então, quando a gente fala relações raciais, o que parece? Né? Quando você lê, né? Quando a gente fala, não, porque quando eu falo, já é um corpo negro falando, mas quando a gente vê relações raciais escritas no lugar, o que parece? Né? Que é um homem branco pensando como que ele vai falar com uma pessoa negra. Né? Como vou lidar com esse negro hoje? O problema do racismo é de todos, né, gente? Não é só das pessoas negras, né?
Exatamente, como se fosse a chuva que viesse, né, praticasse o racismo, e as pessoas negras sofrem com isso, né? Então, todas as relações são racializadas, porque todas as pessoas têm raça, e mesmo que você não queira, isso é um atravessamento importante, né? A gente já está bastante avançado também na hora, eu gostaria de abrir para questões, angústias, sugestões, se alguém quiser falar se o ar está muito frio ou muito quente também, vocês fiquem à vontade. Não precisa aparecer no vídeo, se não quiser, pode ficar um pouco mais para trás, mas a gente pede, por favor, que use o microfone para, pelo menos, ouvir a sua fala. Adoro perguntas. Boa tarde. Eu sou a Natara. Você escolheu Tandara ou Dantara? O primeiro ou o segundo T? E agora o T. Ah, tá certo. Porque o meu Natara também é africano, por isso. Queria, na verdade, eu não tenho nenhuma questão. Acho que, como mulher negra, é difícil ter questões, né? Porque a gente está falando do mesmo lugar, através das nossas... Apesar de nossas histórias terem cada uma as suas singularidades, as suas experiências que cada uma de nós passa como indivíduo, no final, acho que o que toca uma mulher negra toca todas, né? Quando a gente passa a ter consciência da nossa raça e do nosso papel enquanto mulher negra dentro da sociedade. E a gente acaba realmente encarnando a história uma das outras, né? E trazendo das mulheres que já passaram e que praticamente passaram um bastão para a gente, né? As mulheres das nossas famílias, as vizinhas, as que a gente só escuta falar, as que a gente vê na mídia. E, de qualquer maneira, eu só queria, na verdade, agradecer a presença da Jennifer, da Tanara aqui, porque a universidade é realmente um espaço que fecha as portas, né, para nós, mulheres negras, que é muito difícil de se entrar e muito difícil de se sair, e a gente não sai do mesmo jeito que entra. Por sorte e por outras construções da minha história, eu consegui me formar em psicologia numa universidade pública, na Federal de São Carlos. E, mesmo assim, ao longo da minha formação, eu não tive nenhuma discussão de raça, né? E eu venho de uma família que fez parte ativamente, né? O meu pai, principalmente, fez parte ativamente do movimento negro nos anos 80. E sou periférica, não sou da Zona Sul, sou lá da Zona Leste, do outro lado de Itaquera, onde a gente tem outras configurações enquanto periferia, mas também questões muito próximas às da Zona Sul, que eu tenho conhecido agora, porque eu me mudei para lá faz pouco tempo, para o Campo Limpo. E, mesmo tendo uma consciência de raça desde o início, mesmo me sabendo uma pessoa negra desde o início da minha história, e discutindo questões sociais dentro de casa e vendo o impacto do racismo na minha família, que é periférica, que é extremamente pobre, com parte vivendo na favela até hoje. Quando eu fui para a universidade, no meu segundo dia da primeira semana, que era a semana de recepção dos calouros, né? Tem todo um evento, a semana inteira, tem festa, tem churrasco, tem aquela coisa toda. E, no meu segundo dia, eu recebi um comentário de uma pessoa, tipo, você passou de primeira chamada? E eu toda contente, tímida, né, sem saber o que fazer. Passei. Mas não vale, né? Você é negra. Tipo, você entrou por cotas, então não vale. Né? E é muito agradável. No segundo dia, né, e que foi, naquele momento, me ajudou a entender que eu tinha saído de São Paulo, que eu tinha saído da periferia, que eu estava numa universidade pública, que tinha sido muito difícil entrar nessa universidade pública. E, no segundo dia, eu percebi que, não, espera aí, o jogo continua o mesmo, né? Eu não vou ter nenhuma folga aqui, pelo contrário, pelo jeito.
E foi isso mesmo, e é uma pessoa que ainda está por aí, convivendo em círculos parecidos com os meus. Então, às vezes, eu vejo, será que fulano vai estar? Ah, então não vou. Né? Se passaram quase 8 anos deste evento, e ainda assim é alguém com que eu prefiro não dividir espaços, apesar de termos a mesma formação. E isso seguiu ao longo dos meus estudos enquanto estudante de psicologia, e seguiu depois que eu me formei, e segue até hoje. E eu tenho certeza que eu vou continuar enfrentando essas dificuldades, independente do espaço que eu ocupe. Mas é sempre muito... Para mim, é sempre muito feliz quando eu posso estar hoje, por exemplo, dentro de uma USP, ouvindo mulheres como vocês falando. Né? Eu não tive, infelizmente, essa oportunidade durante a minha graduação. Eu falava de raça com algumas outras pessoas, também mulheres negras espalhadas pelo curso, mas de maneira muito pouco articulada. Quando eu saí da graduação, as meninas conseguiram montar um coletivo que chama Café das Pretas, que eu não pude participar, porque eu já não estava mais lá. Mas eu sei que hoje, quem entra no curso de psicologia, onde eu estudei, sendo mulher negra, encontra uma rede de suporte e apoio que não existia na minha época. Né? Então, por mais difícil que as coisas tenham sido, eu acredito que as coisas estão mudando, muito, muito lentamente, mas o perfil de pessoas que têm se formado em psicologia tem mudado, e a gente precisa realmente começar a discutir raça dentro da graduação, né, nas pós-graduações aí que as pessoas escolhem fazer, porque a gente realmente não é preparado para trabalhar com isso, né? E eu, enquanto psicóloga negra, vejo que eu não sou preparada para lidar, enquanto profissional, às vezes, com questões, porque elas me tocam muito pessoalmente, porque eu sou negra também. Né? Então, às vezes, até a separação fica complicada por conta da questão da raça. Mas, assim, muito obrigada por terem vindo. Camila, sempre maravilhosa, mesmo que às vezes ela não acredite na gente. Né? E convido vocês para estarem aqui hoje no nosso evento, porque faz realmente muita diferença. Eu sei que faz diferença para o pessoal da graduação que está sentado aqui hoje, pensar nessas questões e ouvir as histórias de vocês. Assim, muito obrigada por compartilhar a história de vida de vocês conosco. Isso faz toda a diferença do mundo. Então, é isso. Obrigada. O Felipe quer falar e vocês preferem comentar e depois vem outra? Ou... Você prefere comentar? Tem mais gente para perguntar? A gente pode fazer um bloco assim, daí comenta várias coisas. Pode ser? Umas 3 pessoas falando. Bom, meu nome é Felipe e eu pedi que vocês comentassem 2 coisas. Né? Primeiro, faz poucos dias, por acaso, eu estava vendo TV e aí estava uma propaganda do PSDB, do nosso querido Geraldo Alckmin e do Dória, enquanto ele não sai do PSDB para concorrer a presidente. E era uma mulher negra que estava na propaganda do partido, né? Nesse partido, PSDB, que a gente sabe bem o que significa em termos de práticas concretas. E logo na sequência, começou um outro anúncio, um comercial, muito bonito, que mostrava uma menina negra, criança, lendo um livro, que acho que no livro tinha um astronauta no livro, e aí ficava fazendo um corte com no tempo, vai e vem no tempo, com uma mulher negra astronauta, né, dando a entender que ela tinha crescido lendo o livro de astronauta e tinha se tornado astronauta, uma mulher negra, astronauta brasileira, e tocando uma música comovente de fundo. Se não me engano, acho que era o David Bowie, numa versão aleatória, não era Racionais Negro Drum, nem O Homem na Estrada, nem qualquer outra. Não chegamos nesse ponto ainda. E há poucos dias também eu entrei na internet, estava lá um anúncio de que o Valcir Carrasco vai fazer a próxima novela, vai tematizar a questão racial, porque o Brasil é um país muito preconceituoso, que tem muito preconceito, e isso precisa ser tematizado na novela. Né?
a novela da Rede Globo, que tem um editor de jornalismo que também há pouco tempo escreveu um livro falando "Não somos racistas", dizendo como se o Brasil não fosse racista, que isso era uma espécie de invenção importada, não se sabe de onde. Enfim, não tive nem estômago para ler, confesso. Se você quiser comentar, Flávia, depois sobre esse glorioso livro. Então, primeiro é comentar esse movimento, né? De repente tem uma visibilidade, todo mundo quer falar, aí a mulher negra está no comercial do PSDB, a mulher negra está no comercial, que eu não falei, que era do Banco Itaú, fazendo essa coisa comovente. Esse era o primeiro aspecto, né? O segundo tem a ver com as ocupações estudantis, dessa molecada que foi ocupar a escola em 2015 e 2016, e você vê a molecada que estava à frente desse movimento, apesar de ser pessoas muito jovens, talvez dessa geração de YouTube, não da geração da TV, que nem a gente, mas eram pessoas muito jovens que não tinham experiência de movimento social, mas, ao mesmo tempo, quem estava à frente eram meninas e meninos negros e pessoas LGBT e meninas reivindicando a luta feminista. Quer dizer, esses três aspectos estavam bastante presentes em termos de quem foi essa molecada que estava à frente das ocupações, ou grande parte, pelo menos. Então, era um pouco isso, né? Tanto essa questão midiática da imagem da mulher negra, que parece que está ficando mais pop, né? Antes era escondido como talvez a empregada doméstica apenas na novela das 8, e agora, de repente, a gente tem uma astronauta mulher negra. E essa questão da molecada que está à frente, que tem essa molecada negra, LGBT e feminista ocupando e sendo dessa geração mais nova. Primeiro, parabéns pela mesa. Eu queria fazer algumas perguntas, não podia perder a oportunidade de fazer algumas perguntas. A primeira é que vocês colocaram, acho, no começo, estava falando sobre o coletivo, né? E vocês colocaram o termo dar voz às dores, né? Como uma das questões seriam importantes, né? E aí vocês falaram um pouco da questão do sofrimento. E mesmo na psicologia hegemônica hoje, ainda começa a ter uma contestação sobre o setting clínico, no sentido de uma pessoa falando para a outra trancada, né? E vocês falam de um espaço que talvez vocês... Eu queria saber como é que vocês pensam um jeito legal que vocês têm pensado lidar com essa questão, né? Se seria interessante um espaço clínico, ou se tem outros modelos. Você falou de uma psicologia... qual que era? Dogon, o termo? Eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. Outra coisa que eu queria ouvir o que vocês acham que são os temas específicos que vocês trazem, né, da questão da mulher negra, que seria invisibilizado sistematicamente numa relação com o psicólogo, né? Só comentar se fizer sentido a pergunta, né? Queria saber se tem alguns temas principais, são todos, os psicólogos não entendem direito, ou se tem algum tema mais específico. E só lembrar que ela teve um texto interessantíssimo do GL10 sobre a questão do psicólogo negro, né? Essa questão de questões negras com psicólogos negros, como é que vocês veem isso, ou se com o psicólogo branco tudo bem? Queria que vocês discutissem um pouco isso, sabe? Não estou muito sistematizando, mas um pouco... Não podia perder a oportunidade de perguntar para vocês isso. Olá, eu me chamo Aline. Cheguei um pouco atrasada, acho que não vi um pouco o começo, mas quando eu cresci, durante o tempo, na adolescência, assim, 17 anos, 18, eu resolvi passar no psicólogo. Um dos motivos que me fizeram ir até lá, né? Apesar de eu ter uma madrinha que ela está na formação de psicologia, só que ela não poderia me atender, que a gente tem uma relação, que é a Lídia. Ela que me indicou para poder passar no psicólogo e tal, falou que era daquilo da criança negra, né? A criança negra que não é o perfil, a criança negra que passa pelo processo de transição porque seu cabelo não é bonito. A da criança negra que ela só pode, daí para a adolescência, né, que só pode paquerar, mas se for escondido, ninguém pode saber.
da criança negra que é chamada sempre de feia, e é chamada de carne preta, de todas as coisas horríveis que uma criança, para ela, eu acho que para mim, por exemplo, por experiência própria, o que eu fiz, né? Com uma ignorância que talvez seja fatos da vida, né? E o quanto isso influenciou nos bloqueios emocionais e psicológicos que eu tive que sair quebrando quando eu comecei a ter consciência do racismo estrutural, do machismo e racismo, que são duas coisas que machucam em vários quesitos. Então, aí eu fui por indicação, para ele conversar, vai lá. Aí eu passei com uma psicóloga branca, né? Eu me permiti, eu falei, vou passar com ela. E uma das consultas onde que eu estava falando de várias coisas, o porquê, que doía, o quanto eu culpava aquela criança, que aquela criança não tinha culpa. Era toda uma sociedade, né? Todo um sistema. Então, porque às vezes a gente põe a culpa em nós, né? Ai, eu que tenho culpa por ser negra, eu que tenho culpa por meu cabelo ser ruim, eu que tenho culpa por tudo isso. Eu olhei nos olhos dela, eu falei, você nunca vai entender. Você nunca vai entender. Talvez você pode até tentar ter uma empatia, só que você nunca vai chegar perto do que entender, do que é ser uma mulher negra, do que como foi esse processo de poder se aceitar, de poder se olhar, de se achar bonita, né? E ela encheu os olhos de lágrimas, segurou bastante. Aí eu saí de lá e falei, meu Deus, caramba, eu falei, né? Mas eu estava certa, tipo, ela não quer entender mesmo. Depois de um processo de conversa, graças ao universo, deusa, com o Núcleo Pele, discutindo muito isso sobre a questão de ser mulher, do homem negro, da mulher negra na sociedade, desse racismo, eu venho construindo novas etapas, novas discussões, e que incrível ir pensando de ver que existe uma banca de mulheres falando questão da psicologia. É muito importante, eu acredito. Eu estou ainda pensando que eu queria ter passado com uma mulher negra, porque eu acho que ela entenderia muito melhor, né, esse processo. E sim, acho que é muito importante ter profissionais negras na psicologia que possam te entender, te olhar. Vamos dizer, a informação, acho que, como vocês comentaram, que a formação dos psicólogos que não estão preparados. Os alunos das psicologias, eles não estão preparados a lidar com isso, né? Acho que vem aí uma preparação, está começando. Quando a mulher negra está no comercial, quando a mulher negra está no comercial, que bom que ela está lá, né? Que ela já não estava mais fazendo o papel da empregada, né? Que a gente só quer ver a mulher negra no papel da empregada. E quando a gente começa, é o meu questionamento, como a gente começa a entrar nesses espaços, onde que a gente começa a fazer tal comercial, onde que a gente começa a fazer um papel importante, onde que a gente começa a escrever um livro, onde a gente começa a fazer uma música, onde começa a aparecer, nossa, mas estão aparecendo? E por que esse movimento precisa ter? Porque foram 400 anos, não foram 400 dias. O Brasil foi o último país a libertar, né, que é a escravidão. Eu acho que não é coisa do passado. Acho que a escravidão, a moda é assalariado. E os questionamentos que agora o negro está tendo uma marca, o negro está usando está criando, o negro está no comercial, sei lá o quê, que bom que está. Porque se a gente não começar a ocupar esses lugares, se a gente não começar a estar na universidade, se a gente não começar a estar no comercial, a gente vai estar onde? No quartinho da empregada, ou lá atrás, no quartinho lá dos fundos? Eu acho que é importante a gente estar nesses espaços. Acho que, sei lá. Boa tarde, vou ser bem rápida. Eu sou a Rosângela, faço parte de um coletivo chamado Núcleo Pele, que daqui a pouco vai estar fazendo uma performance breve, mas que promete por aqui.
e estão todas e todos convidados para assistir. Que bom que eu estou aqui também, muito obrigada pela mesa, e que bom que são mulheres, e que bom mesmo. Eu estou aqui só pensando e ouvindo tudo, e aí reafirmando uma coisa minha, uma questão minha. O meu atendimento na psicologia começou quando eu entrei no Núcleo Pele. Começou, e eu acredito que tenha começado para a Dandara, para a Jennifer, quando elas começaram a ter voz no coletivo, em um coletivo no qual a gente possa falar, possa se expor e não ter vergonha do que somos. A vida da ponte para lá é muito foda. Então, da mesma forma que eu ouço e acredito, não desconsidero que Freud e outros tenham sido, a Dona Maria da Ponte para lá também é. E aí meu questionamento é: por que não fazer diferente? Temos Freud como a referência, o pai, e por que não criar a mãe da ponte para lá? Por que só ficar do passado? Por que não fazer uma nova teoria no nosso presente, que é muito foda? Desculpa o palavrão. E é isso. Gente, por favor, 15 segundos, porque elas vão ter também 15 segundos só para responder. Boa tarde, meu nome é Rebeca, eu estou no 2º semestre de Psicologia. E desde quando vocês começaram a falar, eu estou com uma angústia que eu quero compartilhar com vocês, não sei se é muito boba ou algo do tipo. Mas eu estou no começo da graduação agora, e eu já venho sentindo que ainda a psicologia usa muito aquilo do subjetivo, o indivíduo separado da sociedade, separado de tudo, como se ele fosse um ser jogado ali, que não fizesse parte de uma história e nem coisas do tipo. É evidente que a gente precisa abordar o racismo como uma questão principal no curso de psicologia, porque existem muitos colegas meus que acham que isso não existe, que racismo é uma coisa que já acabou, que não é, que é estrutural e que a gente vive, enfim. Como abordar isso de uma maneira que não vire uma culpa do indivíduo, que não entre nessa subjetividade e acabe culpabilizando o indivíduo negro por ser negro, por sofrer o racismo e acabar piorando a situação. Eu só gostaria de detalhes sobre como adquirir a revista. Achei super bacana. Obrigada e parabéns para a mesa. Amei. Nossa, gente, é muita pergunta, né? Como você chama? Richard. Você tinha falado da questão do alternativas, né, para espaços. Foi essa a pergunta mesmo? Olha, a gente costuma trabalhar muito com a questão do círculo, né? A gente acha que porque assim, eu penso, Richard e galera aí, que o Estado ele está aí para nos matar, se não é de uma maneira, é de outra. Então, você pode perceber, todo o equipamento do Estado, universidade, escola, presídio, enfim, hospital, é uma estrutura totalmente fechada, onde você não tem nenhum sopro de vida, é uma estrutura gelada, onde você coloca o indivíduo, ele já começa a sentir
enfim, sentir calafrios, enfim, da morte mesmo, né? Então você imagina, a pessoa está chegando numa consulta, né, querendo se entender, se compreender, né, mentalmente, enfim, né, psicologicamente ali, e aí a pessoa está se achando nada. Aí você está lá atendendo ele e já é uma estrutura, né, enfim, uma estrutura totalmente perversa, né? E aí é bem difícil, assim. O que a gente tem feito lá na Zona Sul, e acredito que em outros espaços periféricos, é trabalhar com a questão do círculo, né? É a questão da escuta, né? Não só falar, porque quando você fala muito e você não deixa a outra pessoa se expressar, falar, você está tomando... Primeiro que você está tomando lugar de fala da pessoa. Segundo, que você está matando qualquer tipo de pensamento ou fala que a pessoa quer colocar, quer expor ali naquele momento. Então, a gente tem trabalhado também com a questão da justiça restaurativa, né, Jennifer? Que eu acho que eu preciso entender um pouco, se você quiser falar um pouco da justiça restaurativa. Círculos de paz, né? Essa questão dos psicólogos negros, né? A gente tem feito muitas pontes com psicólogos negros, né? Entendendo, né? Porque só pessoas negras vão entender o impacto do racismo, entendeu? Vai entender o que é o impacto do racismo nas nossas vidas, né? A gente estava vindo para cá e aí a gente foi pedir informação, tinha 2 pessoas brancas ali, aí eu fui perguntar, o cara simplesmente olhou para mim e para a Jennifer e falou assim: é atendimento? Então, quer dizer, né, isso é o impacto do racismo, né? Você é uma pessoa negra e você já é subjugado como louco, como sei lá o quê, que está precisando de atendimento ou qualquer outro tipo de coisa. Não sei se eu te respondi, mas, enfim. Como é que você chama? O Felipe, né? Essas representatividades midiáticas, né? Porque agora a questão não é nem a questão racial, mas é a questão do negro, virou moda em todos os lugares. Então a questão midiática é foda, porque aí ela acha que está tratando, que está falando sobre a questão racial, mas não está. Aí ela coloca lá um programa que tem negros, né, uma família negra, mas aí você vê todo o contexto dessa família negra, né? É uma família negra que é pobre, depois ela é rica, mas ela mesmo sendo rica, ela é uma família barraqueira, ainda ela não saiu dos estereótipos de quando ela era, né, enfim, suburbana. Aí você coloca uma mulher negra para fazer uma propaganda do PSDB, né? E aí a gente acha, né? Os telespectadores acham que os políticos também, que o governo está tratando, está, né, falando sobre a questão racial. Enfim, é muito complicado, porque agora não é a questão racial que está em pauta, é a questão do negro, é a questão do preto, do negro. Virou moda, né? Esses produtos de cabelo agora viraram uma febre, né? Nossa, é produto de cabelo aqui, é produto de cabelo lá. Então virou uma febre, assim. Eu acredito que tudo isso seja balela mesmo, né? Porque só nós negros sabemos qual é o impacto real do racismo, viu? E como foi a menina que saiu agora, a Mana que falou aí, os impactos reais desse país é o impacto do racismo e do machismo, né? Então está bem complicado mesmo essas coisas. Mas eu vou passar para a Jennifer aqui, que a Jennifer vai falar melhor, que a gente tem pouco tempo. Como é? Vai poder ficar até às 6, gente. Que o falou. Oh, glória. Gente. Ai, Dandara. Espera aí. Muita pergunta, eu acho que eu me perdi um pouco. Natara.
Olha, do que você falou, eu achei muito foda. Eu sei o que é ser de uma outra geração vivendo esses espaços, e que bom que a mudança está chegando, mas de forma bastante lenta. Eu acho que você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que a gente está sendo o tempo inteiro testado, né? E não importa o espaço que a gente ocupe, a gente vai continuar sendo testado o tempo inteiro, porque a gente precisa provar que a gente é digno de estar ali. Porque, de verdade, gente, se pudessem, colocavam todos nós num curral e a gente ficaria lá. Mas, como a gente é ousado, e a gente é bom, e a gente é foda, então a gente vai ocupando esses espaços aí, e aí a galera tem nos testado mesmo, e enfim. E aí eu fiquei pensando na fala de uma mana, que também é da Fala Guerreira, que se chama Alessandra Kelly Tavares de Oliveira, que será uma intelectual negra muito conhecida. Ela é muito foda. E eu acho que tem uma questão muito prática, a gente estava conversando sobre isso, ela trouxe essa fala, enfim, não sei se foi alguma coisa que ela leu, que ela pensou, porque ela é dessas, tem umas ideias geniais, que é, ao mesmo tempo que a gente sofre todas essas opressões e que a gente é marcado por muitas coisas, a gente também tem uma visão privilegiada da sociedade, porque a gente está ali vivendo num lugar onde está todo mundo indo fazer pesquisa, teorizar, entender, sendo que a gente está ali, a gente é o puro suco da uva, entendeu? A gente é assim, é o caldo grosso do negócio, e a gente está começando a colocar a nossa visão, e a nossa visão é muito rica, né? As nossas análises, assim, como eu falei da legitimidade, já li várias coisas. Eu falei, meu, da onde a pessoa tirou essa ideia? Ela está sentada, gente, num gabinete pensando sobre o que é o outro, né? E nós que éramos o outro, né? A gente tem uma visão privilegiada de pensar sobre quem somos a partir do lugar que ocupamos. E aí eu acho que isso é explosão, porque ninguém vai ser capaz de pensar tão bem quanto nós em relação a esse aspecto. Acho que em vários outros aspectos podemos compartilhar ideias, etc., etc. e tal. Mas eu acho que é isso, entendeu? Inacreditável, mas seu filho nos imita, né? Tipo, usando aí mais uma frase, que é isso, do tipo, vocês nunca serão como nós somos, e vocês não conseguem pensar do lugar que a gente pensa. Então, vamos começar a conversar intelectualmente no debate de ideias, porque eu acho que é isso. A gente respeita as teorias que foram criadas aí, porque eles estão falando de um determinado lugar, a gente está falando de outro. Vamos colocar essas teorias para debater, porque eu acho que é isso. A gente também é bom no que a gente faz, e nesse lugar que a gente fala e que a gente vive também, né? Bom, o que mais? Aí, falando aqui com vocês, nem lembro quem agora, eu acho que uma questão muito importante desses espaços coletivos é esse exercício de fala e de elaboração, porque quando a gente vai falando, a gente vai elaborando, porque às vezes eu falo coisas no grupo que eu não tinha pensado sozinha, assim, é muito louco. Tipo, às vezes vem uma pergunta e eu penso, porra, eu nunca tinha pensado sobre isso antes, aí eu vou no grupo e eu tenho que falar isso, e isso me ajuda a me elaborar e entender quem eu sou, o que eu vivi, etc. e tal, né? Eu acho que uma coisa mágica que acontece, não mágica, mas uma coisa muito impactante dos grupos coletivos dos quais eu faço parte, mas acho que são movimentos de auto-organização, que muitas das vezes a gente está num estado de isolamento, pensando que só você passa por aquilo. Isso é muito comum. Tipo, como se só você passasse aquela experiência e você vai guardando aquilo, porque se só você vive aquilo, você não quer compartilhar com ninguém. Quando as pessoas começam a falar que elas também passam por aquilo, e essa história deixa de ser individual, mas, em certo aspecto, ela também é coletivizada, vai caindo umas fichas. Cair umas fichas é muito antigo, não sei qual é o termo hoje. Sei lá, vai... Não sei, preciso me atualizar. Meu, vai dando uns estalos, assim, e isso é muito maluco. Eu acho que a força vem daí. Óbvio que eu acho que cada pessoa tem uma história, e isso não impede de que
cada pessoa negra tem a sua história, né? Também eu acho que é muito complicado. Chega uma pessoa para ser atendida, ela é negra. Então, assim, entendeu? Cada pessoa tem uma história, uma construção também, né? Porque se a gente deixar de enxergar, porque antes é isso, o psicólogo não enxerga que aquela pessoa é negra ou não, vamos tratar disso. Aí, se você passa a tratar disso, mas entendendo que o negro é uma coisa que está dentro de uma caixa, tipo, aí o negro, ele sofreu, ele é violentado, ele... Nananana. Tipo, calma, vamos escutar a história dessa pessoa, vamos entender essa pessoa na sua individualidade. Mais ainda, entendendo, eu acho que o que a gente espera de todos os cursos é entender isso que a Dandara falou, uma questão estrutural, histórica. É isso que precisa ser entendido. Em todo o resto, a gente respira, a gente come, a gente, né? A gente é uma pessoa, mas eu acho que essa questão histórica que é fundamental, assim. E aí, acho que a Aline falou algumas coisas legais, mas a Dandara já comentou. Deixa eu ver, gente. Quanto tempo? Estou aqui bem louca. E a representatividade, né? Acho que a Dandara respondeu otimamente bem. O negro como objeto de consumo. Então, tudo no capitalismo, gente, vira consumo. O negro hoje também é essa ideia do produto. O que é o negro? É aquele que nunca apareceu e que agora a gente está dando uma brecha. Por quê? Porque isso também vende, né? Isso está ligado... Porque estamos em disputa. Então, a direita quer a nossa cara e a esquerda também quer a nossa cara. Por quê? É uma disputa, gente. Por quê? Porque eles querem os eleitores. Não está sendo discutido um projeto racial de melhoria do povo preto, entendeu? Isso que é muito, muito foda. E aí, felizmente ou infelizmente, a gente tem esse bagulho aí estadunidense. A gente é muito influenciado pela cultura americana, mas, para muitos de nós... Eu acho que eu sonho com um dia onde eu possa ver tipo um seriado parecido com Todo Mundo Odeia o Chris, porque é todo mundo preto ou minimamente páreo a páreo, porque metade do país é negro, entendeu? Então, enquanto o preto também for só a cota nesse sentido de um preto que aparece ali, agora nós estamos no comercial, agora nós somos atriz de destaque numa novela. Pau no cu, tipo, poucas ideias, entendeu? A gente não pode se iludir com essas paradas, não. De novo, aí a manipulação tentando mostrar, olha vocês, sabe? Acho muito bizarro. E é isso, só que eu acho que cada pessoa negra pode estar onde ela quiser. Né? Porque se as pessoas brancas estão onde elas quiserem, eu acho que os negros podem fazer a propaganda que eles quiserem. Isso não quer dizer que eu concordo ideologicamente. Até porque, ideologicamente, eu concordo com pouquíssimas coisas. Assim. Mas... E aí eu acho que essa novela nova do Valcir Carrasco, vamos dar uma olhadinha, porque, com certeza, vai ser no Leblon ou em Copacabana. Então, assim, gente, poucas ideias, poucas novidades. E esse livro aí, Não Somos Racistas, eu não li. Mas, acho que é essa galera dialogando com o Darcy Ribeiro, essa ideia da democracia racial. Eu acho que, não tenho nada para trocar com essas pessoas, entendeu? Acho que a gente está em outro lugar. E sobre a molecada estudantil das mulheres negras, posso falar disso, gente. Muitas meninas incríveis, incríveis. Muitas delas frequentam o espaço onde eu trabalho, frequentava o espaço onde eu trabalho também. Eu trabalho numa associação comunitária lá da Zona Sul, o Bloco do Beco. E o que eu vejo hoje é pessoas que ficaram... Enfim, muitas meninas ainda se mantêm ativas e militantes, mas, gente, vocês pensarem o que foi esse processo para essa molecada, para essas mulheres, essas meninas, muitas ficaram doentes, sabe? Quando a ocupação acabou, era um indício de uma derrota ali, entendeu? Voltou para a escola, não mudou nada. Então, assim, foi um movimento, ferveu. Eu acho que foi uma das coisas que a gente teve nos últimos tempos mais incríveis, porque mostrou para a gente que a gente, ainda está fazendo as coisas nas formas velhas e que a gente precisa pensar o novo, só que, ao mesmo tempo, se for pensar emocionalmente, psicologicamente, vamos conversar com essas meninas negras para vocês verem os processos de destruição mesmo. Tipo,
É isso, eu vivi isso também, né? De você acredita tanto numa parada que quando ela não dá certo, você se destrói. E, enfim, eu acho que tem muitos exemplos positivos quando a gente vai falar de 2013, não, desculpa, 2013 foi outro tempo. De 2015? De 2015, mas eu acho que é isso, né? De novo, a gente lá no front, por quê? Porque a gente é aguerrido, mas a gente que está lá no front para tomar porrada, um monte de gente foi perseguida, gente, presa, tipo, muita coisa. E aí tem gente que vai lá e lança livro e ainda ganha o mérito intelectual. Tipo, cadê essa galera? Entendeu? Eu acho que é disso que a gente está falando, quando a gente vai falar de questões raciais também. Acho que é falar um pouco dessas apropriações também, né? Que a gente está lá no front, no final a gente super se fudeu, e aí depois vem todo mundo, né, intelectualizar e tal, e não sei o quê, ganha um mérito, eu não sei, acho tudo muito complicado. E, por fim, que eu já falei demais, cadê? A Rebeca falou alguma coisa, você quer responder? Eu vou passar para você, por último, tá? Eu acho, gente, que mais do que estar participando de uma mesa de debate hoje, eu acho que o mais importante, na verdade, é a gente se perceber no nosso cotidiano. Porque, se fosse por mesa de debate, o Brasil, gente, já tinha, nossa, tomado assim, outro rumo. Porque a gente é ótimo, a gente discute, nossas ideias são incríveis, a gente quer mudar, quer transformar. Só que, de verdade, é no cotidiano, gente. É se questionando se eu estou atravessando a rua quando eu vejo uma pessoa preta, qual o julgamento que eu estou fazendo daquela pessoa quando ela fala. Né? A gente compartilhou um pouco disso aqui, que as pessoas sempre acham que a gente não sabe falar direito. E eu acho que é isso. Primeiro, o que é falar direito? E, segundo, de onde vem esse pré-julgamento? Fico pensando que, se não tiver movimento de contradição interna, do tipo, onde o racismo pega para mim, no final das contas, eu acho que tem esse movimento de falar, velho, a minha construção é racista, e onde isso pega para mim, entendeu? Porque a mesa de debate, a gente está debatendo ideias, mas a gente não vai mudar a vida de vocês, a trajetória de vocês, entendeu? Eu acho que a gente vai percebendo isso no cotidiano. E como vocês, por exemplo, no curso, acho que vocês têm que pautar. Essa psicologia é velha, ultrapassada, atrasada. Por que a gente não está discutindo coisas atuais, entendeu? Porque é sempre uma pessoa negra que vai falar disso para que vocês possam pensar sobre isso. Tipo, vamos se movimentar, sabe? Tipo, vamos levantar e fazer alguma coisa, assim. Como disse a Dandara, eu acho que o problema do racismo é de todos. Eu acho que uma conversa é sempre um disparador. Nesse sentido, eu acho que tem um valor, sim. Aí, para os seus amigos que estão falando aí, Rebeca, que... sei lá, né? Como você falou mesmo? Que o racismo não existe? Não sei, eu acho que não tem solução, não. Não sei o que fazer. Eu acho que precisa ver quem está disposto a conversar com essas pessoas, entendeu? Sei lá, tem várias formas, livros, revistas, filmes... Mas eu acho que o mínimo é a pessoa tem que se abrir. Se a pessoa não tem abertura, gente, não sei lá. Bom, não quero nem falar, senão eu acho que eu vou falar merda demais, assim. E, gente, super obrigada, viu? É isso. Fala Guerreira, vocês podem encontrar no blog, falaguerreira.blogspot.com. Não, ou é Blogspot, Fala Guerreira. Procura no Facebook, Fala Guerreira, lá tem uma página. A gente tem 5 revistas produzidas, todas feitas por nós, desde o design gráfico aos textos e tudo. E é muito nesse lugar de falantes de nós mesmas e contando a nossa própria história. E agora eu vou passar para a Dandara, que, enfim, vai encerrar da melhor maneira possível. Obrigada. Bom, gente, eu também gostaria de agradecer, e eu acho que reforçar o que a Jennifer acabou de falar, a gente nunca vai ter resposta pronta de nada, nunca fiquem esperando respostas prontas e respostas acadêmicas
ou milaborantes, inteligentes, de pessoas negras, a gente vai meter o louco mesmo. Eu sempre meto o louco. Às vezes eu nem quero responder a pergunta, porque eu não quero mesmo. Enfim, e essa coisa de se perceber mesmo no cotidiano de vocês, pessoas brancas, se perceber no cotidiano, gente. O quanto vocês estão sendo racistas, né? Em que momento, né, uma pessoa negra passa por vocês fazer pré-julgamento, um companheiro na sala de aula, né, uma escrita que vocês forem ler de alguma pessoa negra, enfim, né, se colocar no lugar de privilégio, né, que vocês têm, né, enfim, e compreender muitas coisas. Eu agradeço mais uma vez a Camila, né, porque mais uma vez e realmente mulheres negras dando voz para mulheres negras, sempre assim. Eu não fico dando mérito para a gente branca, porque a gente branca nunca fez nada por mim, nunca fez nada para o povo preto, enfim. Se estão fazendo agora, é mais do que obrigação de vocês, assim, povo branco. Tá? Agradeço mesmo, tá? Agradeço novamente, agradeço a todas as mulheres que vieram antes de mim, mulheres negras, mulheres periféricas, que estão às margens, aí, mulheres encarceradas, porque eu fui um fruto disso, eu fui um fruto do cárcere. Agora, mais do que nunca, eu sei realmente qual é o impacto do racismo, porque agora eu estou com uma irmã também encarcerada, então, quer dizer, eu estou ali na bolha do racismo. Os impactos do racismo que eu sinto na pele diariamente. Mas eu agradeço muito, viu, Camila? Você está aqui na USP, é guerreira, continue aqui, faça história aqui, mas não só aqui, faça história em outros lugares, porque você é nota 1000, é nota 10. Tá? Eu vou tentar encerrar a mesa, de verdade, para as meninas poderem fazer, para a gente poder participar também da apresentação das meninas do Grupo Pele. Eu quero dizer de novo que... Eu só queria falar 3 pontos, é muito, muito rápido. Um ponto, que é a questão do nervosismo. Né? Eu estou para ver uma mesa cheia de homem branco que começa falando, gente, desculpa, eu estou meio nervoso aqui. Não é à toa que a gente faz isso e vai se desculpando, e eu, por exemplo, nem lembro do que eu falei. Assim. Um outro ponto que é difícil falar assim, o quanto que é importante, o quanto que é uma honra mesmo, assim. Quando eu vi as meninas, eu tive série de problemas para fazer essa mesa, mas quando eu vi as duas, a Jennifer falou primeiro, eu vi elas falando num outro contexto, elas falaram, não, a gente tem que meter o louco. E eu acho que isso isso tem que ser lema, entendeu? Isso tem que ser política pública para a saúde da população negra, assim, sabe? A gente tem que meter o louco e tem que ir. Eu espero que um dia a gente possa fazer uma mesa, não aqui, mas em outro lugar, sobre física quântica, que só tenha mulher negra, e isso não seja uma questão, não saia no jornal, não tenha passeata contra. E eu fiquei muito feliz e muito emocionada mesmo. Eu não sei quantas vezes da história da USP teve mesa que só teve mulheres negras, de você falar também de quem veio antes. Tem milhões de coisas para falar, né? Quando a gente vai falar é muito difícil. Eu tenho avós analfabetos, uma avó analfabeta que limpou muito chão e passou muita humilhação para criar minha mãe, que também limpou chão e passou muita humilhação para me criar. Então, esse é o segundo e o último ponto que eu quero dizer é que a gente não está falando aqui só de sofrimento pessoal, né? Eu acho que a gente tem que lembrar de novo, e milhões de vezes, sobre isso, que a gente está falando é que o problema da psicologia não é que falta uma especialização sobre raça. Não é que as pessoas têm que fazer um curso para saber como lidar com o preto. Se as nossas teorias ignoram que existe a população preta, a teoria está errada. Está gravado no YouTube aí, pode vir depois, que nem vocês falaram também que eu achei muito bom, pode vir cobrar, Camila Daniele dos Santos. Está errado, está faltando coisa, não é só um problema de idade, não é porque a teoria é velha. Os pretos também são velhos. Aliás, começou na África, a nossa espécie, no caso. O que a gente tem é um problema de privilégio. A gente não...
enfim, não quero me alongar, mas eu tô tremendo, assim, que eu estou muito, muito contente. Queria agradecer muito para todo mundo que ficou, queria agradecer muito, muito mesmo para vocês, assim, porque isso, para mim, que é índice de saúde, entendeu? Vocês falaram muito bem, é isso. Isso que eu acho que é cuidado, e para mim e para todo mundo. Então, muito obrigada, gente. Vamos seguir com a vida.